paz do Senhor. Para você que já é inscrito, eu peço que você compartilhe, comente. Para você que ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva, compartilhe e comente. Já tem um tempinho que eu não faço vídeo, né? Porque eu tive uma gripe e minha garganta não anda muito bem, não anda ainda até hoje. Mas eu comecei um projeto, né? A Ordem de Deus. E quem lança a mão no arado não pode olhar para trás. A palavra que eu quero trazer hoje é em Hebreus 12, do 7 ao 11, que diz assim: Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por que filho há em que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Eu trouxe algumas referências do que Deus nos chamou para ser, né? Nós temos duas opções. Nós podemos ser filhos ou bastardos, assim como a palavra que diz, né? Se a gente aceitava a correção de Deus, nós somos considerados filhos. Mas se nós não aceitamos, preferimos viver de acordo com o mundo, somos considerados bastardos. Deus nos dá a opção de sermos luz ou trevas. Não tem como hoje eu ser luz e amanhã eu ser treva. Eu nunca encontrei na Bíblia falando que a gente pode ser pisca-pisca, né? Uma hora eu sou luz, outra hora eu sou trevas. Então essa é a opção que Deus nos deu. E em João 8, 2 diz assim: Quem me segue nunca andará em trevas. Então se eu sirvo a Cristo, se eu sigo a Cristo, eu tenho que ser luz. Em 1 João 2, do 15 ao 17, a gente tem a opção de servir a Deus ou ao mundo. Porque se eu sirvo a Deus, eu não tenho parte com o mundo. Agora, se eu sirvo ao mundo, eu me faço inimigo de Deus. A palavra também de Deus em Mateus 7, do 13 ao 14, fala sobre a porta estreita e larga. Que a porta estreita que conduz para o céu, né? Não é fácil. Muitos não querem aceitar porque tem que renunciar à carne, tem que renunciar aos desejos do mundo. E a porta que conduz para o inferno é larga. A gente pode fazer o que quiser, o que der na teia, deu vontade, eu faço, né? Em Apocalipse 3, 15 e 16 fala sobre a igreja de Laodiceia, né? Que ela não era nem quente nem fria. Ela era morna. E Deus ia vomitar da boca. Então Deus não aceita que a gente seja uma hora quente, uma hora sofrio, né? Se a gente é morno, Deus rejeita, Deus vomita da boca. Em Mateus 26, 41 fala sobre a carne e espírito, né? Que a gente vive nessa luta constante entre carne e espírito. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em Mateus 13, do 24 ao 46, fala sobre o joio e o trigo. Tanto dentro da igreja, né, como fora da igreja, existe o joio e o trigo. Em todas as igrejas sempre vai existir. Aí muitos, eu não vou para a igreja porque fulano está dentro da igreja, mas vive assim. Em todo lugar vai existir o joio, vai existir o trigo, né? Se a gente for olhar só para o joio, a gente esquece de olhar para o trigo. Tem pessoas que realmente têm um comprometimento com Deus, tem pessoas que realmente têm vontade de agradar a Deus, né? Em Mateus 25, do 1 ao 13, fala sobre as 10 virgens, né? Que 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Cabe a nós decidir se a gente quer fazer parte das 5 loucas ou das prudentes, né? E eu trouxe duas referências, né, do que nós podemos ouvir no dia do juízo final, né? E cabe a nós decidirmos o que a gente quer ouvir. Em Mateus 25, 34 diz assim: Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E temos a opção, né, de ouvir: Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E ele vai dizer que não nos conhece. Então muitos dirão que expulsaram o demônio, fizeram cura, fizeram milagres no nome de Jesus, mas vão ouvir isso, infelizmente, no dia do grande juízo, né? A gente tem que vigiar, assim como a palavra aqui em Mateus 26, 41 falou, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne, infelizmente, é fraca, né? Se a gente for dar lugar à carne, for dar ouvido à carne, a gente vai cair. E aqui eu também separei alguns versículos, né? Para como alcançar a salvação. Aqui em Lucas 5,32 diz assim: Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Deus nos chama para arrepender, né? Ele não veio aqui para buscar os justos. Todos nós somos pecadores, todos nós estamos sujeitos ao pecado, ao erro, né? E aqui em Provérbios 28,13 diz assim: Que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia.
Por isso que é importante a gente confessar que Cristo é o Senhor, né? Que Ele é o Senhor da nossa vida, porque sem Ele não conseguimos, né? Se a gente for lutar com as nossas forças mesmo, a gente não consegue vencer o pecado. Mas se tivermos o Espírito Santo, a gente consegue. Eu vou ler aqui em Romanos 10, do 9 ao 13 também. Romanos 10, 9 ao 13. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, por que é tão importante, né? Quem ainda não é cristão vai numa igreja e tem a hora do apelo que fala, né? Se você quer aceitar a Jesus. E por que é importante a gente ir lá na frente confessar com a nossa boca que a gente quer ter a Cristo como nosso Senhor e Salvador, né? Que a palavra de Deus diz, não é uma coisa que o homem inventou, mas é a palavra de Deus que diz, né? E eu não separei o versículo, mas a palavra de Deus também diz assim, né? Que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra a divisão da alma, juntas e medulas, e é capaz de discernir as intenções do nosso coração. Então Deus conhece o nosso coração, assim como está falando, né? Que a confissão, com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Se a gente quer viver uma vida justa diante de Deus, se a gente quer encontrar perdão, né? Em Jesus, porque nós todo dia pecamos. Aí você vai falar, Geice, mas você tem uma vida perfeita? Não, não sou perfeita. E perfeito só é Jesus. Só nele nós temos salvação, só somos salvos pela graça, pelo sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz, né? Ah, se não fosse isso, tenho certeza que nós não teríamos direito à salvação. Deus já teria destruído totalmente o mundo, né? Mas pelo sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz, Ele nos deu o direito de salvação, nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, né? E nos deu o direito de sermos luz nessa terra. Para você que é cristão, assim como eu, né? Que, assim como em Mateus 26:41 falou para nós vigiarmos e orar, que vamos vigiar e orar, né? Que nós não sabemos o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que nós estejamos preparados para esse dia. E para você que está desviado, que eu acredito que não é nem essa palavra certa, né? Que está afastado dos caminhos do Senhor, né? Que você venha ler a passagem, né, do filho pródigo que quis sair da casa do pai, que quis pegar a sua herança, que quis conhecer o mundo, né? E depois se arrependeu. Queria comer as bolotas de porco, mesmo que os porcos comiam, né? A gente sabe como é estar na presença de Deus, sabe como é a sensação de sermos filhos de Deus, né? Você que está nessa situação afastado, que você venha sentir o Espírito Santo te tocando, te conduzindo, te corrigindo novamente para voltar aos caminhos do Senhor. E para você que ainda não é cristão, que nunca confessou que Jesus Cristo é o Senhor, né? Assim como eu li aqui em Romanos, né? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Só existe um único Salvador para nossas almas e para a nossa vida, né? Só nele nós encontraremos a vida eterna. E que venhamos ser tudo que Ele nos chamou para ser nessa terra. Amém? Que a graça e a paz estejam em cada um de nós.